Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais um problema muito legal de matemática da prova do INE, prova discursiva do ano de 2022 com ingresso em 2023. Antes de tudo, peço para que os senhores se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. E, sem dúvidas, esse é um dos problemas mais legais que nós realizaremos aqui no canal. E, para começarmos, eu gostaria só de fazer uma observação que é, assista o vídeo anterior, que tem um artifício demonstrado, que é a regra de Shaw, que ele será utilizado aqui nessa solução. Então vamos lá. Quais são os nossos conceitos importantes que servem de base para solucionar esse problema? Laplace, para calcular determinantes, Shaw e o terceiro e mais legal desse problema é a criatividade. Por quê? Sem dúvida, essa é uma solução nada convencional. Nós vamos tomar um caminho um pouco mais longo, só que é muito bonito, legal, emocionante. Então vamos nos divertir com a matemática. Então vamos lá. Do que se trata o nosso problema? Ele pede para que nós encontremos as soluções ou a solução de x, tal que x é igual a esse determinante. E dentro desse determinante, dentro dessa matriz, tem um elemento lá, que é o elemento A55, por exemplo, que é o x. E aí ele diz que essa matriz é uma matriz de ordem 5 por 5 e pede para a gente calcular quais são as soluções, ou a solução de x nessa equação aí. Daí você pode pensar, poxa, muito fácil, a gente pode simplesmente aplicar um XO aí e resolver. Tem essa solução, só que não é a solução mais bonita desse problema. Então vamos lá partir para a nossa solução bem legal, bem elegante e emocionante. Bom, perceba o seguinte, esse determinante, ele é especial, porque você percebe, você olhar assim, poxa, essa matriz é simétrica, né? Só que eu não posso afirmar isso porque tem esse x aqui, e aí ela seria simétrica se eu tivesse o 2 aqui, né? Porque é como se tivesse um espelho aqui, né? Tudo que está acima também está abaixo. Mas, se a gente olhar com carinho para essa matriz, nós conseguimos perceber um padrão de formação de famílias desses determinantes. Olha só, vamos olhar para esse determinante, tirando-se a primeira linha e a primeira coluna. Então, tirando-se a primeira linha e a primeira coluna, o que a gente tem? A gente só tem esse determinante aqui, 4 por 4, que eu peguei aqui e escrevi aqui. Opa, ele é praticamente igual ao determinante 5 por 5, só que a única diferença é que ele é um 4 por 4. Vamos fazer isso de novo? Vou tirar uma coluna e uma linha agora do 4 por 4. Se eu olhar isso, eu tenho o mesmo determinante, mesmo formato, só que agora, em vez de ser 4 por 4, 3 por 3. Vamos fazer de novo. Tirando uma linha e uma coluna. Temos a mesma estrutura. Que coisa estranha. Só que agora, em vez de ser 3 por 3, é um 2 por 2. Fazendo agora a última retirada, a gente tem um x1, que seria o D1. Então, olha, perceba essa estrutura. D1, D2, D3, D4, e esse aqui seria o D5. O que isso vai colocando na nossa mente? Poxa, isso aí talvez tenha alguma recorrência nisso aí. Existe alguma relação entre esses determinantes aí. E é isso que nós vamos explorar. Então, para a gente chegar nessa equação de recorrência, nós vamos generalizar. A gente vai pegar um determinante de ordem n, certo? Então, do padrão observado, que foi esse aqui, vamos considerar o determinante dn com esse n pertencente aos naturais, né? Faltou escrever aqui com n pertencente aos naturais. Então, com n pertencente aos naturais. Beleza. Então, esse cara aqui é o nosso determinante dn. E aí, nós vamos utilizar o nosso primeiro conceito importante. Por quê? Veja, na primeira linha ou na primeira coluna, tanto faz, eu vou adotar a primeira linha, você percebe, a gente tem o elemento 2, menos 1 e uma pancada de zeros. O que isso quer dizer? Posso aplicar Laplace, porque eu só vou ter dois fatores ali, um Laplace
diferentes de zero. Então eu vou ter o 2 multiplicando o seu cofator, o menos 1 multiplicando o seu cofator, vou somar, e isso aqui vai me dar o resultado de dn. Então vamos lá. Olha só que o brilhantismo desse problema começa agora. Então nós vamos pegar essa primeira linha aqui e aplicar Laplace. Então, como segundo passo, trata-se de uma questão discursiva, vamos escrever aqui, né? Aplicar Laplace. Considerando-se a primeira linha, né? A primeira linha. Então vamos lá. Vai ficar o 2 que multiplica menos 1 elevado à posição desse termo, né? Que é o A11, então é 1 mais 1, vezes o cofator, vezes o seu menor complementar, né? Porque eu já considerei o menos 1, então já abri a definição de cofator. Então quem que é o menor complementar desse cara aqui? Vai ser eu eliminar essa coluna e eliminar essa linha. Então vai sobrar justamente o que a gente estava fazendo aqui, né? Tirando uma linha e uma coluna. Então vai ficar a mesma estrutura, só que com uma ordem n-1, certo? Então vamos lá. dn vai ficar igual a 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes um determinante, só que de ordem menor, né? Então eu já posso direto, se você conseguir visualizar isso, como eu vou tirar uma linha e uma coluna, eu vou ficar com um dn menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, dn menos 1. Beleza, isso aqui é mais fácil de ver. Agora, a gente vai para a próxima etapa, que seria o menos 1 multiplicado pelo seu cofator. Então, vai ficar mais menos 1, que é o elemento, vezes menos 1, elevado à posição, né? No caso, esse cara aqui é o elemento da linha 1 e da coluna 2. Então, é o elemento 1, 2. 1 mais 2. Vezes o seu menor complementar. Então, vamos lá. Eu vou tirar essa coluna aqui, ó. Eu vou riscar essa coluna. Vou fazer aqui, ó, em azul. Estou riscando essa coluna e essa linha. Então, quem é que sobrou? Vamos lá. Vai ficar aqui, ó, menos 1, uma pancada de zeros. Então, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e uma pancada de zeros. Perfeito? Beleza. Na segunda linha, 0, 2. 0, 2. Aí aqui depois do 2 vem menos 1. Uma pancada de zeros. Muito bem. Agora, para a terceira linha. Aí a gente já pode dar reticências logo, de cara, porque aí fica mais fácil, né? Então vamos colocar aqui a reticência, reticência. E entender. E aqui vai ficar 0, 0, 0, menos 1, x. Vou escrever um pouquinho a mais para ficar mais fácil no entendimento quando a gente aplicar XO aqui. Então vou fazer de novo aqui. Primeira linha, né? Menos 1, 0, 0. Beleza. Vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0. Ok? Aí aqui vai ficar 0, 2, menos 1. Depois do 2 sempre vem o menos 1.
0, 0. Aí a terceira linha a gente pode pegar aqui, ó. A gente tava aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Então é 0, 0, menos 1. Só que aí, ó, 0, 0, menos 1. Essa aqui já está comprometida, né? Porque a gente eliminou ela. Então ela vai ficar 0, menos 1, 2. 0, menos 1, 2. Reticências, 0, 0. Ok? Perfeito. Agora vamos lá. Vamos dar a reticência aqui, né? O grande problema de resolver questões de determinantes e generalizar é isso, né? Você vai ter que ficar desenhando estruturas grandes toda hora. E aqui embaixo vai ficar 0, 0, 0, reticências, menos 1, x. Que agora, na hora que a gente aplicar XO aqui, meus amigos, o problema acabou. E aí, apesar de ser uma solução mais longa, é fácil também e é rápido. Então vamos lá. Isso aqui, essa equação aqui, a gente obteve por Laplace. Aí você deve estar pensando aí, mas, poxa, não tem nada a ver aqui, né? Bom, como eu eliminei uma linha e uma coluna, então a ordem desse cara é n-1 por n-1. Muito bem. Feito isso, a gente tem a seguinte estrutura. dn é igual a 2 vezes o dn-1. Aqui dá 1, nós temos esse cara. Lembre-se que para a gente aplicar XO, a gente precisava de um cara sendo 1. Veja que essa fila aqui, eu posso tirar menos 1 em evidência e jogar ele para fora. Então, reescrevendo esta equação, nós temos o seguinte. dn é igual a 2 vezes o dn-1, porque menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 vezes dn-1. Mais, aí veja só, menos 1 vezes menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Só que se eu tirar menos 1 aqui em evidência, eu vou jogar ele para fora. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1. E aí, essa primeira linha, eu vou trocar o sinal dela, porque a gente vai aplicar XO. Olha só que maravilha. Então, reescrevendo esse determinante, trocando o sinal da primeira linha, vai ficar 1, 1, 0, reticências, 0, 0. Na segunda linha, não se altera nada, 0, 2, menos 1, reticências, 0, 0, 0, menos 1, 2, reticências, 0, 0, reticências, 0, 0, 0, menos 1, x. Bom, a ordem é n-1, n-1, e aí a gente vai aplicar um XO aqui e já era. Veja só, se eu aplicar XO e o 1 está bem na posição que a gente precisa, que é aqui no elemento A11, ou seja, não que a gente precisa, né? No que é mais fácil, veja só, como é que a gente aplica XO? A gente vai eliminar a linha e a coluna do elemento 1. Então, eliminando ela, aí vai ficar 2 menos esse vezes esse. Menos 1 menos esse vezes esse. Só que olha só que maravilha, meus amigos. Todo mundo abaixo aqui do 1 é zero. Portanto, da aplicação de XO, olha o que resta. O mesmo formato de matriz, só que agora, subtraindo-se mais 1 da ordem, se antes nós estávamos com n-1, agora nós vamos ficar com um n-2. Ou seja, isso aqui que sobrou é exatamente o dn-2. Perfeita essa questão, não é? Divertida, emocionante. Isso aí a gente se emociona na hora que vê isso, né? Então vamos lá. dn vai ser 2 vezes dn-1 menos uma vez o dn-2,
que é aplicando o Chió. Então aqui eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Chió. Nosso segundo conceito importante. Aí assista lá o vídeo para você ficar craque e melhorar a visualização, porque isso aqui é imediato. O Chió aqui já te garante o DN-2. Aí você já vê rapidamente e vamos embora. Então, fazendo o Chió aqui, ó, aplicando o Chió, a gente consegue o DN-2. Portanto, a gente conseguiu aqui obter uma equação de recorrência. Perceba que o determinante dn, ele vai ser, o valor dele, né? O resultado do determinante dn vai ser igual a 2 vezes o resultado do dn-1 menos o dn-2. Meus amigos, acabou o problema, né? Essa aqui é uma equação de recorrência. Basta que agora nós resolvamos essa equação de recorrência. Eu vou limpar o quadro aqui e nós não vamos precisar mais de nenhuma dessas figuras não. A gente só vai utilizar aqui, ó, essa equação de recorrência e vamos resolver ela agora e acabou o problema. Mete o 5 aqui, né, porque a gente está atrás do D5, vamos substituir o N por 5 e aí o problema está acabado. Então eu vou apagar essa parte da lousa aqui e a gente vai prosseguir com a nossa resolução. Até lá! Bom, então como terceiro passo, nós vamos explorar essa equação de recorrência. Qual seja essa equação? dn é igual a 2 vezes dn menos 1 menos o dn-2. Muito bem. Existe um jeito mais fácil da gente construir uma sucessiva, uma equação sucessiva para que a gente consiga resolver essa recorrência. Então, quando a gente fala explorar a recorrência, significa que nós vamos aplicar o que nós fizemos na página anterior, no quadro anterior, sucessivas vezes. Aplicar de modo análogo o procedimento do passo 2. Aí, sucessivas vezes. Até quando? Até a gente chegar no D1. Até D1. Então, veja só. Aí, só vamos modificar um pouquinho essa equação, por quê? Eu posso, aqui eu tenho dn-1 mais dn-1, 2dn-1. Então, eu posso passar um para lá negativo e deixar um outro lá. Então, eu vou fazer o seguinte, dn menos dn-1 é igual ao dn-1 menos o dn-2. Porque dessa forma, nessa estrutura, fica mais fácil da gente visualizar os cancelamentos. Então vamos lá. Fazendo esse procedimento mais uma vez, o que a gente vai ter? Que o dn-1 menos o dn-2 vai ser igual ao dn-2 menos o dn-3. Certo? A gente está fazendo aquele mesmo passo sucessivas vezes. Então esse padrão ele vai se manter. Até mesmo porque a construção dessa matriz garante isso, né? Como essa matriz aqui, como essa família de matrizes foi construída, garante esse fato. Então, vamos colocar uma reticências aqui, né? Não precisa mais que duas aqui. Vamos só finalizar lá embaixo. Então, vamos lá. Vou colocar uma reticências aqui e uma aqui. Nós teremos o quê? Que o D3 menos o D2, ó, mesmo padrão, D3 menos D2, é igual ao D2 menos D1. Certo? É nisso que a gente chegou. Então, agora olha só a maravilha que vai acontecer aqui, né? A gente não precisa ir além disso, né? Porque paramos em D1, aí depois de D1 seria D1 menos o dn menos 1, ou seja, D0. Aí não tem.
Então a gente parou aqui. Olha só o que acontece, meus amigos. Perceba o seguinte, dn menos 2, se eu somar todas essas equações membro a membro, vai embora. Aí, ó, esse dn menos 2 vai aparecer aqui, cancela. Até que vai sobrar somente o menos d2 desse lado, certo? Porque o d2 aqui vai cancelar e o menos d1. Então, acabou o nosso problema, né? Que maravilha. Vou colocar só a linha anterior a essa, porque aí vai ficar mais claro. Vamos, sei lá, d4, né? d4 menos d3 é igual a d3 menos d2. Então aqui estão as reticências. Então esses sucessivos cancelamentos, vai sobrar quem? O menos d2, o menos d1 e o nosso dn aqui. O dn menos 1, ó, dn menos 1 com dn menos 1 foi embora. Basicamente isso. Deixa eu ver se tem algum erro aqui, né? E do lado de cá sobrou o dn menos 1, né? Exatamente, do lado de cá sobrou o dn menos 1. Exato, perfeito. Sem nenhum problema. Então, o que eu vou fazer? Eu construí esse tanto de equações aqui, né? N equações, eu vou somar membro a membro. Então, somando membro a membro, a gente tem o seguinte, ó. dn menos o d2 tem que ser igual ao dn menos 1 menos o d1. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Então meu dn é igual ao dn menos 1 menos o, no caso aqui, mais d2, estou passando esse menos d2 para lá, mais d2, menos d1. Só que veja só que legal o que a gente pode construir aqui, né? Outra recorrência, porque aqui a gente tem um dn e um dn menos 1. Ou seja, o dn menos 1 vai ser justamente o dn menos 1 vai ser justamente igual ao dn menos 2 mais d2 menos d1. Esse padrão vai continuar se repetindo. Só que aí, veja só, a gente pode resolver de cara isso. Por quê? É fácil a gente calcular quem é o d2 e quem é o d1. Por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Veja que o d2, ó, fazendo esse determinante, vai ficar 2x menos 1, né? Então, d2 é igual a 2x menos 1. E o nosso d1 é o próprio x. É igual a x. Perfeito. Então, a gente vai substituir isso. Então, vai ficar como? 2x menos 1 menos x. 2x menos 1 menos x dá x menos 1. Então, nós temos o seguinte. Se somente se, vamos colocar assim, né? dn é igual ao dn menos 1 mais x menos 1. E aí, fazendo agora de modo análogo, quem que será o dn menos 1? dn menos 1 vai ser o dn menos 2 mais x mais 1. E, prosseguindo com isso, até o d2, né? d2 vai ser o d1 mais x, aqui é um menos, tá? Mais x menos 1. Perceba como dá certo. Por quê? Do nosso cálculo aqui, o d2 é 2x menos 1. Quem que é o d1? É x.
Então, x mais x menos 1, 2x menos 1. Está casado o nosso problema, sem nenhuma falha. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar membro a membro de novo. Então, vou passar uma divisão aqui no quadro. Mais uma vez, somando membro a membro, então vou somar membro a membro. Olha só o que a gente vai obter. dn-1 com dn-1 vai embora, o dn-2 com dn-2, o d2 aqui vai embora com o d2 aqui. Só sobrou do lado de cá o dn e aqui vai sobrar o nosso d1. Perfeito? É porque a gente somar membro a membro, vai aparecer dn-1 de um lado e dn-2 e dn-1 do outro. Então a gente pode fazer a simplificação, certo? Então a gente vai obter a seguinte equação, né? dn. Aí, só um detalhe. Quantas equações nós temos aqui, né? Veja só, a gente tá... O último número aqui é 1. 1, e aí a gente parou lá no n-1. Então, tem n-1 sentenças escritas aqui, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Outro jeito de a gente enxergar isso é... A gente está no dn e fomos até o d2. Então, tem n-1, né? Se a gente quisesse n, a gente teria que chegar em d1. Então, a gente tem n-1 sentenças aqui. Então, ó, dn do lado esquerdo e aqui do lado direito sobrou d1 mais. Olha só que legal, meus amigos. O x, ele vai aparecer quantas vezes? O número de sentenças, porque eu estou somando membro a membro. Então, vai ficar n-1, que são n-1 sentenças, x, menos n-1, né? Por quê? A gente vai ter menos 1, menos 1, menos 1, ocorrendo n-1 vezes. Então, menos n-1. Muito bem. Então, vamos resolver isso aqui, que é a resolução da nossa equação de recorrência. Nosso d1, a gente já sabe que é x, então vou substituir x mais nx menos x menos n mais 1. Então, dn é igual a x com menos x, vai embora, dá nx. nx menos n mais 1. Problema resolvido, meus amigos, porque a gente acabou de fechar a equação de recorrência, agora em função dos parâmetros que são a ordem e o x, né? E aí a gente quer igualar isso aqui a x, nós já temos o valor de n, problema acabou. Então, ó, como nosso objetivo é calcular o D5, o D5 vai ser, então, 5x menos 5 mais 1. Então, o nosso D5 é igual a 5x menos 5 mais 1, menos 4. Perfeito? Então, acabou o problema, né? Por quê? Nós já sabemos quem é o D5. É o próprio enunciado, é x. Então, a gente vai igualar isso aqui. Assim sendo, x é igual a 5x menos 4 menos 5x. X menos 5x menos 4x. X é igual a 1. Solução única para o nosso problema. Ou seja, o valor de x que torna essa propriedade aqui verdadeira é x igual a 1. Está solucionado o nosso belíssimo problema, mais uma vez, de uma forma não convencional. Então, os passos mais elegantes desse problema justamente consiste em perceber essa possível recorrência e a resolução dela. E também a criatividade em você observar o padrão de formação dessa família de determinantes
para que você consiga chegar nessa recorrência e aplicar sucessivas vezes a propriedade que você encontrou. Porque aplicando sucessivas vezes você consegue resolver uma operação tão simples que é simplesmente somar equações membro a membro e resolve-se esse belíssimo problema. Espero ter auxiliado os senhores mais uma solução de um problema legal, elegante do INE. Lembrando, não é a solução mais rápida, não é a solução mais fácil, mas é uma solução divertida, emocionante para a gente que gosta de matemática. Até a próxima, valeu!